5 vantagens de fazer intercâmbio e morar fora do Brasil. Fazer intercâmbio e morar fora do Brasil te torna uma pessoa muito melhor e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E aí, massa? Meu nome é Felipe Távora e eu estou aqui na Europa há 3 anos. Se tem uma coisa que eu posso te afirmar é que o intercâmbio é uma experiência muito enriquecedora e transformadora. Agora confira comigo as 5 vantagens de você morar fora do Brasil. Antes disso, vou limpar meu óculos aqui que eu não estou enxergando nada. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você que está me assistindo aqui, você tem interesse em fazer intercâmbio com segurança e com confiança, eu vou fazer um evento gratuito que vai ser ideal para você que quer fazer esse tipo de intercâmbio, beleza? Então, para você participar, basta se inscrever aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu vou te contar detalhes de como eu fiz para sair da Bahia, que é onde eu fazia faculdade, onde eu formei, onde eu me estabilizei, e sair de lá para vir para a Europa, para morar aqui, para me estabilizar e para montar a minha estrutura para alcançar a minha liberdade geográfica e financeira. Se cadastra lá que você vai receber as dicas, tudo mastigadinho. Agora vamos lá. Viajar pelo mundo sem objetivo não tem nenhum sentido, né? Então, o ideal é que você tenha um objetivo, você tenha um sentido para você poder aprender e para você poder alcançar os seus sonhos, você criar boas experiências, conhecer pessoas diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes. E a melhor forma disso é você fazer intercâmbio. E agora eu vou te passar aqui 5 vantagens de você fazer intercâmbio para fora do Brasil. Vamos lá. E a primeira delas é o aprendizado do idioma, né? Porque você está indo para outro país que fala outra língua. Muita gente acha às vezes que a Irlanda fala irlandês. Tem a língua do irlandês, tem a língua do inglês, porém a língua falada é o inglês. Para você se comunicar, você vai praticar e você vai se esforçar para você falar o inglês. Consequentemente, isso vai desenvolver a habilidade de comunicação em você, porque você vai ter que se virar para você se comunicar. Às vezes você vai esquecer a palavra, você vai explicar o contexto para a pessoa, para ela poder entender. Às vezes você vai falar uma palavra parecida, às vezes você vai tentar falar na sua própria língua, por exemplo, se a pessoa é nativa em espanhol, talvez ela entenda alguma coisa de português. Você vai tentar explicar do seu jeito. Isso vai te forçar a você querer aprender mais. E são exatamente situações como essa que me ajudaram também a falar o inglês. Eu sou uma pessoa que tenta se comunicar muito com as pessoas e às vezes meu inglês era muito ruim quando eu cheguei aqui, né? Às vezes não, meu inglês era muito ruim quando eu cheguei aqui, tentava me comunicar e não conseguia, e aí eu levava isso para aula e a professora me ajudava, e aí, com o tempo eu fui melhorando e com o tempo eu fui buscava as palavras e achava as palavras, com o tempo eu fui desenvolvendo mais e entendendo melhor. Primeiro, quando você entende melhor, você consegue também passar melhor para a pessoa, e aí você adquire um vocabulário ao longo do tempo e você consegue se comunicar melhor também com a pessoa. Normalmente a pessoa chega aqui com inglês ruim ou melhorando, né? Então você tem que entender que isso tem um tempo, se adaptar, para se acostumar, né? Aquele outro país, tudo diferente, principalmente a língua, modos de pensar, formas diferentes de você raciocinar, totalmente diferente do seu, mas com o tempo você acostuma. A segunda vantagem é você ter experiências em uma cultura diferente. Se você está indo para outro país totalmente diferente do seu, você vai ter experiências com culturas totalmente diferentes da sua. Essa é uma das grandes vantagens também, porque sei que às vezes pode parecer difícil você conhecer pessoas totalmente diferentes de você, talvez você queira conversar sobre assuntos que sejam semelhantes ao seu, então é bom conhecer, por exemplo, brasileiros aqui, tem muitos brasileiros aqui, são praticamente 80 mil brasileiros na Irlanda, por exemplo, em outros países tem muito mais, Portugal tem mais, Inglaterra tem muito mais também, mas às vezes também é legal você conversar com pessoas que pensam diferente de você, porque você conhece culturas diferentes, você conhece modos de pensar diferentes, músicas, comidas, tradições, arte, história, você conhece coisas que você nunca imaginou que aconteciam, que existiam de outros países, de outras nacionalidades, de pessoas diferentes. E isso ajuda muito a você ter uma compreensão mais do globo, né? Conhece mais do mundo, você conhece como as outras nacionalidades pensam, você conhece como o mundo trabalha de uma forma geral. Além disso, você tem a possibilidade também de imergir literalmente na cultura de outro país. Por exemplo, se você morar em uma casa de família ou se você dividir casa com pessoas de outras nacionalidades, você vai viver ali na prática a rotina de pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outras culturas, o que eles fazem durante o dia a dia. É muito interessante também, eu até faço sugestão para você fazer, de viver um pouco, né? Não estou falando para você viver sempre com pessoas de outras nacionalidades, porque às vezes você gosta de morar sozinho, mas de viver pelo menos um pouco com pessoas de outras nacionalidades para acompanhar um pouco como elas pensam, né? Como que é a rotina delas, o que elas fazem, de onde viemos, qual é o sentido da vida. A terceira vantagem é o networking internacional. Então, conhecendo pessoas de outros países, consequentemente você vai conhecer pessoas que pensam totalmente diferente
de você e isso pode ser muito útil para você no futuro. No meu caso, com o network eu consegui todos os meus trabalhos. A casa que eu moro hoje foi pelo network, então praticamente tudo que eu construí na Europa foi pelo networking. A quarta vantagem é o desenvolvimento pessoal. Sem dúvida alguma você vai se desenvolver muito aqui na Europa, porque você vai viver em um país totalmente diferente do seu e essa imersão, ela vai te proporcionar um desenvolvimento, porque você vai aprender muito em todos os sentidos. O fato de você lidar com experiências totalmente diferentes da que você nunca teve na sua vida, isso vai te impulsionar a chegar em outro nível. Por exemplo, eu em 2023, aqui na data que eu estou falando para você aqui, eu vejo eu como uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu cheguei aqui em 2020. Cheguei aqui em 2020, eu não sabia a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida. Se você olhar para trás também nos 3 últimos anos, você vai ver que tem bastante características que você tem diferentes da de hoje. Você vai mudar muito enquanto a isso também. E a quinta vantagem é a melhora no currículo, porque fazer intercâmbio, ela muda totalmente o seu currículo, porque você vai ter uma experiência internacional. Então, se você quiser, por exemplo, uma experiência, uma oportunidade em empresas internacionais, até mesmo no Brasil, pelo fato de você ter uma experiência internacional, isso vai te proporcionar crescer mais na sua carreira ou, por exemplo, descobrir algum gosto que você nunca teve. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. O fato de eu adquirir habilidades aqui que eu não tinha e eu conhecer línguas que eu não conhecia, me proporcionou a crescer muito de carreira. Muitas empresas, elas fazem até propostas para mim, só que hoje, por exemplo, eu tenho a minha própria empresa. E acredite em mim, você viver em um país diferente, você vira criança de novo, porque você vai para um país totalmente diferente do seu. Você viveu no seu país, por exemplo, eu vivi no meu país 24 anos... Vivi no meu país 24 anos da minha vida e eu vim para aqui, simplesmente eu virei criança de novo, porque era um país que eu nunca morei. Então tô começando a ter minha vida agora. Mas quando você chega aqui, você vira um bebê, tá aprendendo as coisas ainda. Então você tem que entender isso, né? Às vezes pode parecer um pouco difícil, mas é muito bom. É um recomeço. E aí, eu quero saber de você, qual é a sua maior dúvida sobre intercâmbio? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou te responder, ou aqui mesmo, ou nos próximos vídeos, né? Vamos avaliar aí como vai ser os comentários. E lembrando ainda que vou fazer o evento gratuito sobre intercâmbio, contar em detalhes como foi a minha estratégia que eu usei do Brasil para vir para a Europa, para chegar aqui e alcançar a minha liberdade geográfica e financeira, beleza? Para isso é só se inscrever no link aqui que eu vou deixar abaixo. Fechou? É nóis, tamo junto e até a próxima!